Podcast Rural. Seu podcast rural de hoje está recebendo aqui o professor engenheiro agrônomo Fabrício Andrade. A gente já falou aqui sobre a adubação nitrogenada do milho. Se tiver qualquer outra dúvida, manda pra gente que a gente vai preparar novamente o conteúdo aqui e trazer em uma outra oportunidade com o professor, que ele é amigo, né, da gente aqui, aí a gente traz sempre ele. E toda vez, Fabrício, vai dar para ser amanhã não, pode ser no outro dia? Pode, bora lá. Professor, controle de pragas no milharal. Aí a pessoa não utilizou aquela semente que é tolerante a um determinado tipo de praga, enfim, tem algumas questões aí também que ajudam nessa questão, né? Primeiro, a primeira opção do produtor é optar por essa semente, né? Olha só, nós temos que entender primeiro quais são as pragas do milho. As pragas do milho se dividem em 3 partes. Quais partes são essas? A primeira parte são as pragas de solo, onde nós temos lagarta rosca, lagarta elasma, que fica lá na terra, escondida debaixo da terra. Quando é de noite, ela sai e vem comer o pezinho do milho e tomba a planta do milho sem chance de recuperação. O segundo grupo de pragas são as pragas da parte aérea do milho. O que são pragas da parte aérea do milho? São as pragas que vai atacar as folhas. Por exemplo, a lagarta do cartucho e a cigarrinha do milho, que não é a cigarrinha das pastagens. Tem gente que está confundindo cigarrinha do milho com cigarrinha de pastagem. Cigarrinha do milho é a Dalbrus maides, que é uma cigarrinha pequenininha, quase transparente. A cigarrinha das pastagens é a marranava, que é uma cigarrinha geralmente laranjada, grandona. Deve ser 100, 200 vezes maior do que a cigarrinha do milho. E o terceiro grupo é o grupo das pragas de espiga, ou seja, as lagartas da espiga. O grupo de pragas do solo, lagarta elasma, lagarta rosca, tranquilo. Isso foi resolvido com o tratamento de sementes. Então, amigo produtor rural, não seja ignorante. Não fique por aí falando que semente de milho é caro, que é isso, que é aquilo. Porque é caro, porque é caro, porque é caro. Caro é você ter a sua lavoura atacada por uma praga de solo, por exemplo, e você vê a lagarta rosca ou a elasma detonando a sua lavoura, você não poder fazer nada. Isso é que é caro. Então, toda semente de milho híbrido, seja ela VIP3 ou seja ela BT Max, ela terá o tratamento de semente com inseticidas e fungicidas. Ou seja, a sua lavoura estará protegida durante 15 dias, mais ou menos, do ataque dessas lagartas de solo, o que vai te dar um fôlego para você dormir tranquilo nesse momento. Então, quem compra um milho híbrido com tratamento de semente para praga de solo, tranquilo, acabou, é fácil, é só plantar e acabou. Já as pragas da parte aérea, nós temos também que usar a biotecnologia. O que é biotecnologia? São os milhos transgênicos. Mas fulano de tal falou que o milho transgênico é isso e aquilo. Não queira mudar a vida, meu amigo. Para com essas coisas. A ignorância não vai levar ninguém a nada. Então, as pragas da parte aérea hoje são controladas através do milho transgênico. Por exemplo, a lagarta do cartucho, que é a Spodoptera fugiperda, hoje dificilmente ataca o milho transgênico. Você não terá que fazer aplicações de inseticidas se o milho transgênico tiver uma boa tecnologia para a lagarta do cartucho. Nós já temos notícia de que o milho com tecnologia VIP3, que é uma das melhores tecnologias que nós temos no mercado, já está acontecendo ataque de lagarta, já está sendo susceptível a ataque de algumas lagartas. Algum grãozinho, ou alguma plantinha ou outra está tendo, sim, o ataque de lagarta do cartucho. Ou seja, o milho VIP3 já está, quem sabe, não sei, estou falando isso aqui com todo respeito às demais autoridades que criaram o VIP3 e que desenvolvem essa tecnologia ao mundo afora. Eu tenho notado, por exemplo, na minha propriedade,
que eu plantei o milho VIP3 lado a lado com a tecnologia BT Max, que o milho VIP3 já está ocorrendo alguns ataques de lagarta. E surgiu uma tecnologia nova no mercado, que é a tecnologia BT Max, que é zero de lagarta. Não há nenhuma planta com ataque de lagarta. Ou seja, os milhos vão evoluindo. Agora, acontece que depois de 1 ano, 2, 3, 4, que aquela tecnologia vai sendo usada e os produtores não fazem área de refúgio, a tecnologia começa a ficar defasada. E aí é necessário criar outras tecnologias. Mas hoje, o controle de lagarta do cartucho com a tecnologia BT Max, 100%. Com a tecnologia VIP3, eu creio que uns 95%, 98%. Já as tecnologias VT Pro, infelizmente, já dão lagarta nessa tecnologia. Aí, além de você contar com a biotecnologia, você tem que contar também com a aplicação dos inseticidas fisiológicos, inseticidas de choque. Entendi. Se der lagarta do cartucho, se der lagarta da espiga, perdão, você poderá fazer a aplicação de algum produto para esse fim. Mas é muito difícil em áreas nossas aqui ter aplicação de lagartas da espiga, devido à dificuldade, porque milho é difícil você entrar na área. Você tem que entrar na área com avião e geralmente o produtor não vai fazer essa aplicação. Deixa para lá e o que aconteceu. Já a cigarrinha do milho, que é a Dabros maeris, hoje é a praga mais difícil de ser controlada. Por quê, professor? Porque não há ainda milho resistente à cigarrinha. Não há milho transgênico à cigarrinha. Há milho tolerante. Por exemplo, o BT Max, lá na minha propriedade, 0 de cigarrinha. Nós não sabemos explicar ainda se é porque a cigarrinha não apareceu devido ao grande volume de chuvas que aconteceu de forma sucessiva, muita chuva caindo de forma sucessiva e alagando, enchendo o cartucho de água, talvez tenha corrido com a cigarrinha, ou se é porque a tecnologia BT Max realmente ela é infalível para a cigarrinha, porque hoje nós não temos lá milho com raiado fino, que é o primeiro sintoma da cigarrinha com milho novo, porque o enfesamento acontece lá quando o milho está lá em V12, que é aquelas folhas mais arroxeadas, mais avermelhadas e o colmo caindo. Então a cigarrinha é uma praga complicada, que deve ser controlada junto com a aplicação da ureia. Então você faz a aplicação com os inseticidas neocotinoides e demais inseticidas para controle de cigarrinha, entre V2 e V7. Depois disso, não adianta mais você controlar. Entendi. Controle de cigarrinha é feito entre V2 e V7. Já o controle da lagarta do cartucho é feito enquanto ela estiver lá, porque o estrago dela é um estrago de mastigação. A cigarrinha do milho é diferente da lagarta do cartucho. A lagarta do cartucho é mastigação. Inseto com aparelho bucal mastigador mastiga e tira a área foliar. E aí o milho perde fotossíntese, perde produção de glicose, portanto, da produção de milho, porque perde a deposição de amido no milho. Já a Dabros maeris, ela tem aparelho bucal picador, sugador. Então ela pica e suga, ela não mastiga nada não. E não pica o milho também não. Tem gente que manda foto pra mim de um buraquinho. Tem cigarrinha, não tem cigarrinha não. Cigarrinha não faz buraquinho no milho não. Ela injeta o aparelho bucal no milho e aí ao injetar ela vai sugar a seiva do milho, sugar a glicose que está lá, o açúcar. E esse sugar de açúcar não é tão expressivo quanto ao vírus que ela injeta lá dentro. Então, com relação a ela sugar as energias do milho, igual muitas pessoas falam, deixa sugar. Ela é tão pequenininha que não acontece nada. O problema é que ao sugar a energia do milho, ela injeta um vírus, que é o vírus do raiado fino, e o Molecudes, que é uma bactéria que causa enfesamento, que causa infarto no milho. O milho infarta, porque entope os vasos condutores do milho. Entope o floema e aí a seiva do milho não circula. É como se ele infartasse. Então não há circulação de seiva, não há circulação de sangue. E aí o milho começa
a sentir a falta de nutrientes, principalmente aqueles que se redistribuem através nutrientes que se redistribuem através do floema, que passa de folha velha para folha mais nova. Não vai acontecer porque está tudo entupido às vezes do milho. Às vezes entupiu por causa de uma bactéria chamada Molecules, que foi introduzida lá através da cigarrinha. Isto é, a cigarrinha é um vetor de vírus do raiado fino que causa amarelecimento nas folhas. As folhas ficam com rajas finas, por isso que chama raiado fino, e perde fotossíntese. E depois pelo entupimento das veias do milho através dos Molecules, que são bactérias. Então, olha só, cigarrinha é vetor de vírus e de bactéria. É uma tragédia para o milho. Entendi. Você falou também aqui, ainda dá tempo da gente trazer esse assunto, sobre a área de refúgio, né? É uma forma de controlar. Qual que é a proporção entre a sua cultura principal e essa área de refúgio para que o produtor rural possa trabalhar? As empresas responsáveis pela venda da semente são as mais apropriadas para falar da área de refúgio. Porque depende de qual é a semente que ele vai utilizar. Exatamente. Cada empresa tem a sua recomendação, em torno de 2 a 5% da área, eu creio. Então, quando você vai comprar o milho lá na revenda, a empresa que é responsável por produzir aquela semente vai recomendar você a comprar dela mesmo uma quantidade X de milho convencional para que a lagarta possa ir naquele milho e esquecer o milho transgênico. O problema não é que as empresas que é responsável por fazer a semente de milho e esse trabalho não recomendam, não. O problema é que o produtor não quer comprar. Ele não Acha que é desperdício. Ele não quer reservar essa área para refúgio. E aí as empresas ficam com de mãos atadas, sem poder fazer nada, né? Então não podemos colocar a culpa nas empresas, não. A culpa é nossa mesmo. Nós, produtores, que não ouvimos, porque eu já fui comprar milho várias vezes e o agrônomo da empresa já me recomendou a fazer a compra dessa semente convencional para refúgio. Tanto que eles pararam até de investir em semente convencional, porque não adianta. A revenda não vai comprar essa semente para ficar parada lá também, não. É prejuízo. Então não tem como culpar a revenda, não tem como culpar a multinacional. A culpa é do produtor mesmo. Rapaz. Fabrício Andrade, prosa com você sempre é muito boa. Sobre a questão de pragas, deixa aí a sua palavra final para o nosso ouvinte. As pragas e principalmente doenças do milho também, que nós podemos falar numa próxima entrevista, Sim. Elas são responsáveis pela perca de até 20% da produção do milho, ou mais. No caso, eu estou colocando se você associa doença com pragas. Agora, se você for pegar, por exemplo, o milho convencional, é responsável por até 100% da perca de produção da lavoura. Porque se você não cuidar, por exemplo, de um milho convencional, vem a lagarta e tora tudo. É igual a nuvem de gafanhoto, por onde passa. É igual político corrupto, por onde passa não sobra nada, nem o talo. Então, é isso aí. Você tem que controlar a praga e tem que controlar doença, porque senão você vai perder a sua produtividade. No caso da adubação nitrogenada também é responsável pela perca de até 30%, 40% da produtividade, porque você não fez a adubação nitrogenada de forma correta. Então, quando nós vimos essa manhã aqui falar sobre manejo do milho, sobre práticas de adubação nitrogenada e práticas de controle de pragas e doenças, nós estamos aumentando na sua propriedade a sua produção em até 40%. Isto é, se você produzir aí 30 toneladas de silagem, eu quero que você produza 50, porque você vai produzir de forma correta, você vai produzir dentro da técnica, que é a melhor forma de produzir milho. Lembrando, para encerrar essa próxima entrevista, essa palestra, o maior insumo de uma lavoura de milho é o conhecimento. Não é a ureia, não é milho, não é inseticida, nem milho transgênico. É conhecimento. Porque se você não tem conhecimento, você não sabe jogar com essas peças que eu acabei de falar. Essas peças que eu acabei de falar são peças de... A sua fazenda é o tabuleiro de xadrez. E essas milho transgênico, ureia, inseticida, cigarrinha, é as peças do tabuleiro.
Eu não sei manejar isso aí. Perdeu. Perdeu, mané. Não importa o que você vai enfrentar nesta semana. Você não vai enfrentar tudo isso sozinho. Deus está com você. Ele está em você e Ele é por você. Na Bíblia, Filipenses 2,13 diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. A palavra agindo, no original grego, é energos, de onde vem a palavra energia. Deus é o condutor de energia em sua vida. Você não está apenas seguindo com força de vontade. Deus diz que Ele te dará a força que você precisa, não importa o que você está enfrentando. Ele não está apenas em você, Ele está com você. A Bíblia diz assim: não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. João 14, 18 e 20. Isso é uma promessa e tanto. A Bíblia diz que Jesus Cristo está em você, a Bíblia diz também que você está escondido com Cristo em Deus, e a Bíblia diz que você está selado com o Espírito Santo. Isso significa que para o diabo chegar até você, ele terá que passar pela Trindade. Essa é uma proteção muito boa, né? Deus não está apenas com você e em você, Deus também é por você. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando um pastor lidera as ovelhas, há sempre cães de guarda atrás, mordendo-as levemente para mantê-las se movendo na direção certa. A Bíblia diz que os cães de guarda na sua vida são a bondade e a misericórdia de Deus. Deus te dá o que você não merece, isso é graça. E Ele não te dá o que você merece, isso é misericórdia. Você já sentiu Deus sorrindo para você? Se não, você não conhece Deus de verdade. Algumas pessoas pensam que Deus é como um pai zangado que está bravo com elas o tempo todo. Não. Deus é por você. Se você quer ser feliz, você precisa se levantar todas as manhãs e dizer assim: Deus, obrigado porque você estará comigo hoje. Você estará em mim hoje. Obrigado porque você será por mim hoje. Isso não é uma ótima notícia? Se Deus está com você, Deus está em você, Deus é por você. Então por que você está triste, deprimido? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.